Toda a Escritura fala de Cristo, mas os 4 evangelhos relatam diretamente a sua vida terrena. É muito maior a riqueza, porque são 4 documentos que iluminam o assunto de maneira mais plena. Em Mateus, Jesus é o filho de Davi. Em Marcos, o servo de Deus. Em Lucas, o filho do homem. E em João, o filho de Deus. Mateus mostra o Cristo Rei, mas também é o mestre que estabeleceu as leis do seu reino. Ambas as figuras se encaixam perfeitamente. Recordem que em Mateus a expressão das pessoas é que quem é este que fala e ensina com tal autoridade? Ele ensinou com a autoridade de um rei. E nós percebemos, o fato registrado em Mateus. Em Marcos, Jesus é um pastor. Marcos não foi uma testemunha direta, como pôde escrever sobre a vida de Jesus. Notemos os detalhes que Marcos registra. Por exemplo, quando Jesus falou com o jovem rico, disse que, olhando para ele, o amou. Ou quando um leproso veio a Jesus, prostrando-se de joelhos, suplicou-lhe. Marcos vê a Jesus através dos olhos de Pedro, que foi uma testemunha ocular. Evangelho de Marcos, que fala também sobre Jesus em ação. O livro de Marcos é o menor dos 4 evangelhos e é um excelente ponto de partida para conhecer a história de Jesus Cristo. Marcos se destaca entre os evangelhos por ser breve, objetivo, focado nas ações de Jesus, mais do que suas palavras. Este livro inclui várias parábolas e outros ensinamentos do Senhor, mas enfatiza os milagres realizados e a maneira que ele se conduzia no meio do povo. Este registro da vida de Jesus foi destinado principalmente aos gentios, talvez romanos da época. E este é o Evangelho de Marcos. Evangelho de Lucas, a vida de Jesus, o autor do 3º livro do Evangelho de Lucas, também do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas pode ser considerado o principal historiador da igreja do 1º século. Quando juntamos os livros de Lucas e Atos, temos uma breve história de mais de 60 anos na qual Deus comunicou aos homens sua graça e desejo de salvá-los por meio do seu Filho Jesus Cristo. Lucas era um médico e foi citado por nome poucas vezes no Novo Testamento. Ele estava com Paulo quando este escreveu suas epístolas ou suas cartas da prisão, como está registrado em Colossenses capítulo 4, 14, Filemão 1, 24. No final de sua vida, Paulo comentou novamente da presença de Lucas com ele. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, vai falar sobre isso. Os evangelhos são relatos paralelos que duplicam alguns dos mesmos acontecimentos e ensinamentos de Jesus Cristo. Lucas, porém, inclui muitos fatos não relatados nos outros evangelhos, porque Lucas foi um historiador e foi mais profundo. Entre as parábolas relatadas exclusivamente neste livro estão as histórias do bom samaritano, que Lucas relatou no capítulo 10, do agricultor rico, que Lucas retratou no capítulo 12, o filho pródigo, Lucas capítulo 15, e de 2 homens que oravam no templo. Lucas é mais detalhado no seu relato. Milagres relatados somente por Lucas inclui a ressurreição do filho da viúva em Naim, Lucas capítulo 7, a cura dos 10 leprosos. Enfim, Lucas ele traz em si, no seu livro, uma grande quantidade de detalhes. E a restauração da orelha do servo do sumo sacerdote, registrada também no capítulo 22. Lucas destaca várias vezes a atenção que Jesus deu aos menosprezados, especialmente mulheres, crianças e os pobres. Este é o Evangelho de Lucas.
o Evangelho de João, Jesus é retratado como o Filho de Deus. Cada um dos 4 relatos da vida de Jesus do Novo Testamento tem suas características únicas, cada uma delas. João tem menos em comum com os outros no seu conteúdo por ser focalizado mais, né, em quem Jesus divinamente é. E enquanto Mateus e Marcos e Lucas enfatizam o ministério na Galileia, João apresenta seu relato de uma forma e uma maneira mais temática do que os outros, oferecendo evidências, né, apoiando as afirmações de cada um, então, dos outros evangelhos e também de Jesus Cristo ser o Messias. No Evangelho de João, nós vemos João destacando, primeiramente no capítulo 1, que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós vemos isso em detalhe no Evangelho de João. É interessante que dentro do Evangelho de João nós vemos, então, primeiramente, a divindade de Cristo. E no primeiro século e no segundo século, especialmente, né, era muito citado, então, e questionado sobre a divindade de Jesus. 4 outros livros do Novo Testamento são atribuídos ao mesmo autor, né, de João. 1 João, 2 João, 3 João e o livro de Apocalipse. João era filho de Zebedeu, foi um dos apóstolos de Jesus, um dos 3 citados e, com frequência, é citado como aquele que estava junto ao peito de Jesus. Ele é irmão de Tiago, né? E antes de conhecer Jesus, esses 3 já eram sócios no trabalho como pescadores da época. E assim, o relato deste homem que escreveu o seu evangelho. E a Bíblia vai dizer que eles seguiram imediatamente Jesus. Durante a sua caminhada com Jesus, os 2, né, filhos de Zebedeu, né, receberam um apelido que então significava filhos do trovão. Isso está registrado em Marcos capítulo 3, 17, provavelmente devido à sua tendência de buscar a justiça vingativa de Deus, como registrado em Lucas capítulo 9, versículo 54. É interessante que este filho do trovão se tornou o apóstolo do amor. Um tema que está registrado e enfatizado constantemente no 1 João, 2 João e 3 João, né, onde ele fala mais sobre o amor, ele destaca sobre o amor. E este é o evangelho, o evangelista João. João, né, não se esqueceu da justiça do Deus Santo, mas aprendeu a necessidade de divulgar a notícia da graça do Deus do amor. João é esse discípulo do amor. João destaca as palavras do próprio Jesus: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Ele vai destacando o eu sou, né, a porta, eu sou, né, o bom pastor, e ele vai destacando o eu sou constantemente. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Dentro do Evangelho de João também ele vai dizer: eu sou a videira, né? Jesus, nos seus relatos, esses diversos aspectos do Cristo se resumem bem na simples afirmação de Jesus: antes que Abraão existisse, eu sou, né? João 8,58. João queria mostrar para todos o fato fundamental do Evangelho, né? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Santo de Deus, o único que tem as palavras da vida eterna. E João é em quem destaca-se no seu livro, dizendo que Jesus fez muitos outros sinais, né? Mas os que estavam escritos seriam para testificar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Esse é um resumo dos evangelhos.